Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico indutivo da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Hoje serei eu a trazer esse estudo que tem sido dado já no livro de Ruth, né? Que na nossa tradição cristã nós chamamos de livro histórico do Antigo Testamento. E vamos agora para o capítulo final deste livro, aqui, assim o Senhor nos agraciando que façamos. Então, abram suas Bíblias em Ruth 4, nós iremos ver todo o capítulo, mas primeiro vamos com a primeira parte do mesmo, dos versículos 1 a 12. Primeiro nós vamos ver os primeiros 12 versículos e na próxima oportunidade, então, os últimos do 13 ao 18. Então, na verdade, do 13 ao 23, peço perdão. Então vamos lá, vou fazer a leitura do texto e logo em seguida a exposição do mesmo. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue aqui até aqui e sente-se. E ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado entre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome seja famoso em Belém. Que, com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém. Glória a Deus. Gostaria de começar com uma pequena ilustração de um famoso livro, né, muito conhecido principalmente no meio cristão, chamado As Crônicas de Nárnia, especificamente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quando Aslan, o grande leão, muito conhecido, ele está retornando a Nárnia, ela estava em completo inverno, né? E quem estava dominando era conhecido como uma feiticeira branca. E é curioso os detalhes que o autor, C.S. Lewis, ele põe na chegada de Nárnia. Um dos protagonistas, Edmundo, também muito conhecido, ele traiu os próprios irmãos, preferindo dar ouvidos à feiticeira branca, à justiça, à razão, ao amor aos seus irmãos e até mesmo à esperança da vinda de Aslan. Quando Aslan vem, o processo, como C.S. Lewis ele apresenta
desse retorno, ele começa a dizer o que acontece em torno de Nárnia. A neve começa a cair, começa a derreter, o verde começa a aparecer. Enquanto a feiticeira vai falando, Edmundo para de dar ouvidos à feiticeira e aos seus subordinados. Agora começa a prestar atenção em Nárnia, sendo restaurada por Aslan. E por que não dizer resgatada? E o Edmundo, que outrora era um traidor, começa agora a não dar mais ouvidos a quem ele estava dando para trair, mas prestar atenção naquilo que Aslan está fazendo sem que Aslan seja citado na narrativa. E ao mesmo tempo que você percebe que Nárnia está sendo transformada, você também percebe que o começo da transformação de Edmundo começa a acontecer. Eu acho simplesmente sublime esse modo como o autor, nos detalhes da narrativa, começa a apresentar a restauração de Nárnia. No livro posterior, O Cavalo e Seu Menino, um dos personagens, Bri, o cavalo falante, ele apresenta que Aslan é o redentor de Nárnia. Aquele que livrou Nárnia do inverno, do qual era inverno e nunca Natal, comemoramos o Natal recentemente, e livrou também da feiticeira branca. É interessante como o autor ele estrutura na sua narrativa esse processo de resgate de Nárnia. Hoje nós vamos ver uma narrativa com uma estrutura semelhante de resgate, onde um resgatador, um redentor, vem e resgata de uma situação de vulnerabilidade para então um processo de redenção. Assim como Aslan resgatou Nárnia, veremos então aqui na narrativa o processo de Boaz resgatar Ruth e essas implicações para nós, enquanto cristãos, na famosa história da redenção da Escritura. E antes de abordarmos o texto propriamente dito, vamos então com dois detalhes importantes que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção enquanto a gente avança. O primeiro é para a benevolência e justiça de Boaz. Ruth é um texto, é um livro narrativo, que nós entendemos como histórico, mas também a gente pode vê-lo num processo de novela, onde os personagens fazem tipos, ou seja, eles apontam para uma ideia que o narrador está querendo transmitir ou para outro alguém mais. Também podemos chamar de arquétipo, aqui em Boaz, como esse arquétipo então significa, no caso, que ele vai estar simbolizando algo de forma bem simples, ele vai estar representando algo, e nesse caso a benevolência do Senhor Deus e a justiça, um homem justo diante de Deus e da sua lei, Creio que seja uma narrativa realmente que ocorreu na história de Israel, mas também o autor quer apresentar através dessa narrativa virtudes que nós devemos aprender que o povo de Israel, no tempo de escrita desse texto, deveria aprender com esses personagens. E aqui mais especificamente Boaz, nos outros estudos bíblicos vimos, por exemplo, com Noemi e Ruth, com o pastor Flávio. Mas hoje vamos focar em Boaz, porque o texto vai estar focando mais em Boaz. O segundo detalhe importante que precisamos prestar atenção nesse texto é que os capítulos anteriores, eles avançaram na narrativa com questões ainda em aberto. Vocês vão reparar que algumas questões ainda não tinham sido fechadas. Por exemplo, a entrada de Ruth para o povo da aliança, o povo de Israel, a amargura de Noemi, a situação vulnerável de Ruth enquanto uma viúva, agora ainda sem terra, sem cuidado. Então muitas coisas ficaram em abertos nesses últimos capítulos. E agora, nesse capítulo final, no encerramento dessa trama, nesse quarto ato, veremos a conclusão dessas questões. Veremos então a resolução narrativa providencial acerca de cada uma dessas questões complicadas. Então, vamos ver 3 partes do texto. Uma construção geral da passagem ficaria mais ou menos assim. Boaz reúne o resgatador e os anciãos, no verso 1 e 2. Boaz discute os termos do resgate, nos versos 3 a 6. E por último, as confirmações desse resgate, dos versos 7 a 12. E vamos passar por cada um desses 3 no estudo bíblico de hoje.
Então, vamos lá. Primeiro vamos focar em Boaz reunir o resgatador e os anciãos nos primeiros 2 versos. O texto diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se assentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Então primeiro nós vemos então que Boaz chama esse resgatador. Né? Aqui o narrador, o que está redigindo, escrevendo esse texto bíblico inspirado, introduz a sequência narrativa localizando Boaz. Né? Lembra? Como sendo um estilo que a gente pode aproximar, não no sentido novela como a gente vê tanto na TV, mas no sentido literário mesmo, com começo, início, meio e fim. Ele está então nos conduzindo a um local. Que local era esse? O portão da cidade. Né? E o portão da cidade, naquela época, o povo de Israel, era usado como uma espécie de prefeitura, vamos dizer assim, um tribunal, né? Abrindo espaço para todo o processo legal que vai se seguir. É um processo ali que vai se estabelecer mediante a lei de Israel e que então então ele está estabelecendo para nós uma organização muito formal, muito séria, que o próprio Boaz está ali organizando. Boaz, levando a sério a promessa que fez a Ruth no capítulo anterior, no ato anterior, ele então o narrador já introduz o tribunal de Israel, o portão da cidade. Né? A gente pode ver em textos como 2 Samuel 15:2, Provérbios 22, 22 e 23, 31, capítulo 31 e verso 23, e Amós 5:10, alguns exemplos de textos que falam acerca dessa reunião no portão da cidade, com essa questão de julgar. Alguns textos não são tão claros, ele fala de julgar o povo, mas a gente sabe que isso ocorria lá no tribunal. Em Provérbios 22 e 23, diz o seguinte: não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Em Provérbios 22 e 23. Ou seja, esse tribunal aqui que se refere ao portão da cidade, que eles vão julgar a causa do povo. Né? Que aqui em Provérbios vai focar especificamente dos necessitados. Por exemplo, em Jó 29, 7 e 8, diz que quando eu me dirigi até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, Jó, um ancião, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e ficavam de pé. Ou seja, em respeito a Jó, ancião, que no portão da cidade iria ali julgar uma causa, né? Ali fazendo Jó a defesa de si com relação aos seus amigos. Aqui então a gente está melhor habituado no que acontecia com o portão da cidade. Por que o portão da cidade? Então agora a gente já sabe que é para trazer seriedade e formalidade para os processos que Boaz vai ali então encabeçar. Nisso que ele estava já se preparando para tudo que viria a ser discutido aqui no capítulo, o narrador nos remete à fala do capítulo passado, que Boaz havia falado a Ruth. Já no início, quando ele diz: eis que o resgatador de que Boaz havia falado. Havia falado quando, no capítulo passado, falando da Ruth, havia um resgatador, um outro resgatador, mais resgatador que ele, que deveria então ter proeminência nesse processo de resgate que Ruth havia lhe pedido, havia lhe rogado. Então, Boaz aqui, ele cumpre com aquilo que ele havia falado e dá esse processo narrativo, essa sequência narrativa com esse resgatador que Boaz havia mencionado no capítulo anterior para Ruth. Isso ocorre para nos manter em mente que algo que ficou em aberto vai se desenrolar aqui, que é aquilo de que Boaz vai falar com o resgatador para o resgate de Ruth. Né? Já que foi pedido a ele, e ele, um homem justo e benevolente, que estendeu essa benevolência a Ruth de resgate, mas ele também leva em consideração a justiça dos processos segundo a lei de Deus, para que um resgatador mais próximo cumpra com esse processo de resgate.
Isso ocorre, isso aqui eu já mencionei, pois aquele que foi citado aparece e Boaz o chama para se assentar com ele, para ali no portão da cidade, para que ele possa estabelecer esse resgate, essa discussão formal. É importante notar que o resgatador não recebe nome nessa narrativa, que a gente vai entender melhor posteriormente. Mas, por enquanto, é importante notar que ele é só o fulano aqui na Nova Almeida Atualizada. Na NVI também, por exemplo, se diz e amigo, né? Geralmente essa questão muito impessoal, não específico, não traz o nome. Isso no texto bíblico pode remeter a algo muito importante que o narrador quer transmitir. Por enquanto, não vamos focar nisso, mas é bom ter isso em mente. Sendo chamado de meramente resgatador o tempo todo e de fulano, aqui como consta na NA. Em segundo lugar, Boaz chama os anciãos, né? Ou seja, aqueles que testemunhariam esse caso. Eles não iriam lidar diretamente com as questões legais, como ocorreu, por exemplo, com Jó no texto que vemos, mas eles vão ser as testemunhas que vão ali estar confirmando e validando posteriormente que aquilo ocorreu de fato de forma justa. Hoje nós temos os processos legais com papel. Naquela época tinha-se as testemunhas visuais, as testemunhas orais, que estariam então ouvindo e vendo o que aconteceu e confirmar que aquilo realmente aconteceu. Agora, vemos mais um pouco da justiça de Boaz e sua personificação de um homem justo segundo a lei de Deus. Ao chamar os anciãos para esta discussão, ele estava chamando as testemunhas que Deuteronômio já havia ordenado que fossem estabelecidos para tal, nessas questões familiares, como também na questão do levirato, que é esse resgate quando o marido morre, a viúva não gerou filhos para ele, e agora o irmão deve se casar para perpetuar o nome dele. Né? Podemos ver alguns textos onde anciãos são chamados para resolver essas questões, como em Deuteronômio 21, do 18 ao 20, e Deuteronômio 22, verso 15. Mas aqui eu gostaria de especialmente ver o texto de Deuteronômio 25, 7 ao 10 com os irmãos, porque ele vai ser importante para aquilo que vamos ver ao longo do nosso texto. Diz assim a palavra de Deus: porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele virá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do Deus do descalçado. Então, nós vamos ver que alguns aspectos desse texto vão ser importantes para o desenrolar dessa narrativa e também para ver como o autor, de forma implícita, de forma não clara, mas através dos atos e falas de Boaz, ele é um homem que respeita, tem um temor do Senhor, como o israelita do seu tempo também deveria ter com relação à lei do Senhor. Como em Deuteronômio, parte muito importante da lei que o Senhor deu a Moisés e ao povo de Israel. Então, veja como o autor está levando a mente dos que vão receber esse texto a ver essa fidelidade de Boaz, junto com a sua benevolência, né? Agora, nós vamos para o próximo ponto, que é Boaz discutir os termos de resgate agora dos versos 2 a 6. Então, vamos ver agora como que Boaz vai apresentar tanto as testemunhas, os anciãos, e principalmente ao resgatador, o que deve ser feito, o que está acontecendo, qual é a situação. O texto diz assim: Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você:
compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos irmãos dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você resgatar essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate. Para não prejudicar a minha própria herança, faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então vamos lá. Primeiro, Boaz apresenta os primeiros termos desse resgate, desse diálogo formal, dessa discussão formal. O narrador nos conta que Boaz apresenta ao resgatador a primeira parte dos termos. Como Noemi estava já viúva e de idade avançada, provavelmente pôs as suas terras à venda, quer seja por causa da fome do capítulo 1, quer seja já tendo voltado das terras de Moabe para poder manter o seu sustento, porque agora ela estava numa posição mais vulnerável, já nos termos em que eu acabei de comentar. E o caso é que, como resgatador, Boaz o informa acerca dessa situação, que é importante que ele saiba, pois ele é o parente mais próximo, para que ele resgate essa propriedade de Noemi. Tudo isso diante de testemunhas, mostrando a seriedade legal com a qual Boaz está lidando com tudo isso. Não só isso, mas também o fato de que ele reconhece que, apesar de querer ser o resgatador, ele também deixa isso claro na linguagem, falando com esse resgatador, de que eu sou o próximo, que avise-me para que eu possa fazê-lo. Ele deixa claro esse interesse também, que apesar disso, ele é fiel, ele é um homem segundo a palavra de Deus, e ele vai e anuncia para ele que ele tem proeminência nesse caso, ele é o mais próximo, né? Pode parecer que tudo isso é um meio de fazer com que ele aceite esse resgate, como se Boaz até, por um lado, ele quisesse, mas ele também quer que ele não está muito interessado, talvez ele seja muito difícil, ele também talvez esteja querendo persuadi-lo a conseguir, talvez esteja nessa questão dúbia. Você que lê os primeiros receptores, os primeiros leitores, talvez fiquem nessa ansiedade, tipo, caramba, o Boaz está querendo convencer quase de comprar, porque as terras, etc. Talvez fique nessa apreensão, será que ele vai resgatar? Será que Ruth não vai com Boaz? Será que vai com ele? Cara, como é que vai ser isso? Então o autor está gerando essa expectativa em nós, realmente ouvindo essa cena, observando isso, você ficaria, caramba, cara, como é que isso vai se desenrolar? Será que ele vai aceitar as terras de Noemi, cara? Será que ele vai aceitar Ruth? Pô, mas ele não falou de Ruth, hein? Enfim. Então, a ansiedade está se acalorando, está se erguendo aqui no nosso coração, né? Mas veremos o porquê de ser exatamente o contrário, de que Boaz não está querendo persuadi-lo a adquirir as terras de Noemi, mas vamos aguardar que vamos ver o que Boaz está arquitetando. Essas sensações que o narrador quer nos gerar com esses termos vai servir como um plot twist, numa boa linguagem nerd de quem assiste filme, né? Plot twist, para quem não souber, é naquele momento do filme, da narrativa, em que o enredo lhe dá uma revirada, que você não esperava, está seguindo um rumo e BUM! Aconteceu agora algo que eu não estava esperando, não fazia parte das minhas expectativas. Tanto é que esse resgate é aceito, né? Como nós vemos, o resgatador ele diz: eu vou resgatar essas terras. Acabou. Então, é isso. Então, agora você, o primeiro leitor que está lendo assim, que
o autor quer gerar, esse homem é fiel, agora com toda essa fidelidade, o resgatador vai aceitar e não vai levar Ruth. Esse romance não vai mais dar certo, não vai resgatar Ruth, não vai ser mais Ruth e Boaz. Talvez você lendo também fique, oxe, mas, ué, ele não falou que ia resgatar Ruth, agora não vai mais. Ele vai resgatar as terras de Noemi e junto com ela Ruth. Ah, gente, então, que isso? Então ele aceitou, fim de papo, não tem mais a resolução que a gente estava esperando. Mas calma aí. Boaz apresenta ainda os segundos termos. E numa virada de jogo, o autor já começa dizendo: Boaz, porém, lhe disse. Porém, apesar de... É que no estudo bíblico indutivo é sempre importante você ver esse processo, esse progresso que o narrador está construindo. Veja, ele gera essa expectativa é quebrada, ele realmente aceita fazer esse resgate, mas porém, o autor então ele faz um contraste com os versos anteriores dizendo: opa, Boaz ainda tem mais algo para dizer, não acaba aqui, a história ainda não acabou, temos mais a desenvolver. Após os primeiros termos serem apresentados, a tensão no ar sobre o aceitamento do resgatador acerca do resgate das terras, há uma mudança de cenário. Apesar disso, há uma mudança de cenário muito bem arquitetada por Boaz. Veja, ele não é só um homem benevolente para com Ruth, fiel para com a lei do Senhor, mas também um homem sábio. Ele é muito bem preparado. Ele faz tudo isso de forma justa e sábia. Ele organiza de forma muito bem essa discussão com esse resgatador. O autor logo apresenta o contraste. Boaz, porém, lhe disse. Ele só acrescenta depois que, além das terras, Ruth deveria ir junto. Termos moabita e viúva, aqui usados por ela, talvez dê a sensação de que, por ser moabita, talvez espere alguma rejeição por parte dele, por ser grandes inimigos do povo de Israel, ou viúva, talvez, não sei, ele se tem algum preconceito, mas não necessariamente, né? Porque em Deuteronômio também fala que os moabitas eles também eram aceitos nas tendas de Israel, nas tendas de Jacó. Então não necessariamente tem a ver com essa rivalidade que de fato existiu entre Israel e Moabe, mas aqui muito provavelmente pela seriedade que Boaz está levando com os termos legais ali, para que tudo fique muito bem informado diante das testemunhas e diante do resgatador acerca do que está acontecendo. Boaz ele não é um astuto do tipo, eu vou passar a perna. Não, ele põe todos os termos do jogo na mesa, ele põe as cartas na mesa sem medo de ser fiel diante das circunstâncias, mesmo ele querendo resgatar Ruth. Isso nos diz muito sobre o caráter desse homem e daquilo que o autor nos está querendo transmitir com as falas e as atitudes desse homem. E ele só acrescenta depois para que ele cumprisse com o seu papel de resgatador. Porque esse homem também tem um papel a cumprir com relação a resgatar não só as terras de Noemi, mas também Ruth, que também está desamparada. E o mais intrigante, no entanto, o que faz com que os espectadores, os primeiros leitores, se surpreendam de forma alegre é a rejeição por parte do homem pelo resgate. Porque se por um lado a gente fica tenso, poxa, ele resgatou, logo em seguida ele rejeita, quando os termos a mais foram estabelecidos, né? Ele apresenta que não poderia fazer o resgate de Ruth, e o motivo é que ele não queria prejudicar a própria herança. Veja o contraste desse homem com Boaz. Ele que de pronto vê a fidelidade, a piedade de Ruth no capítulo anterior e aceita de bom grado resgatá-la. Esse homem rejeita por causa da própria herança. E ele é o resgatador mais próximo que Boaz. Ele que tinha um dever, ou nos termos dele, o direito de fazê-lo mais do que Boaz. Ele rejeita, né? E é interessante que ele aceite os resgates da posse de Noemi, mas não queira resgatar a necessitada Ruth, por motivos extremamente pessoais e egoístas. De não querer prejudicar a própria herança, né? Aceitar as terras de Noemi, beleza, mas
perpetuar a herança do esposo de Ruth, resgatar Ruth. Ele não quer fazer com que a herança, o nome dele não seja perpetuado, porque agora não seria mais o nome dele, mas o nome do esposo de Ruth, que era Malom. Muito parecido ocorreu em Gênesis, na história em que os descendentes de Judá, um dos descendentes de Judá não quiseram coabitar com Tamar, justamente porque não queriam perpetuar o nome do seu irmão falecido. Então Deus trouxe juízo sobre esse homem. Talvez o autor esteja sutilmente também nos remetendo a esse relato lá da lei do Senhor, da lei de Moisés, para falar acerca de um homem que não aceita fazer o resgate por um motivo muito egoísta, que não foi aprovado pelo Senhor. Já Boaz, ele é outra história, né? Então, ele concede a Boaz o uso do direito, né, dele, que na verdade se enquadra mais como obrigação. Era obrigação dele fazer isso. Como vimos na linguagem de Deuteronômio 25, 5 a 10. Foquei dos 7 em diante, mas o 5 a 10 já começa essa questão da obrigação de perpetuar o nome do falecido. Isso nos leva ao delírio. Tudo aquilo que temos esperado desde o segundo capítulo, desde o segundo ato, começa a florescer em esperança. Finalmente veremos a resolução dos problemas apresentados desde o primeiro capítulo. A promessa de Boaz feita a Ruth no capítulo 3 será cumprida. Agora Boaz tem então agora o direito e a obrigação de resgatar Ruth. Viva! Né? E veja, irmãos, né? Agora vamos voltar a focar um pouco mais em Boaz, mas perceba, o nome desse homem não é citado em momento algum. Ele é o resgatador, ele é o fulano, ele é o amigo. E é engraçado que ele não tenha resgatado Ruth para perpetuar a própria herança, o próprio nome. E o autor bíblico, de forma muito irônica, ele simplesmente não cita o nome dele. Muitas vezes nós vemos isso ao longo da história da narrativa bíblica. E isso é muito interessante. Um homem que tentou manter a própria herança, no fim das contas, não perpetuou. Mas o homem que decidiu resgatar uma jovem indefesa, vulnerável, que decidiu perpetuar o nome de outro, esse nome é lembrado até hoje. E nós citamos esse homem como um exemplo de virtude. Boaz. E por último, irmãos, nós vemos a confirmação do resgate dos versos 7 a 12. Que diz assim, a palavra do Senhor. Este era antigamente costume em Israel, quanto a resgate e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália, assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Então, vamos ver aqui as 3 detalhes finais aqui dessa narrativa. E a primeira, que é dos versos 7 e 8, o costume em Israel. No verso 7, o autor faz uma pequena quebra na narrativa, né, fechando a fala do resgatador e depois voltando direto para Boaz, com uma explicação, né, para apresentar um costume em Israel que não era mais encontrado na sua época de redação. Provavelmente isso aqui então reforça
que esse texto foi escrito não muito no período de Juízes, mas falando sobre o período de Juízes, localizando naquela época, o que também nos deve remeter naquele período caótico, cheio de homens infiéis, que faziam o que bem entendia, que ignoravam a lei do Senhor. E ver um exemplo de um homem que não ignorou, né, lá na época dos Juízes. Ruth, uma mulher moabita, que foi mais fiel do que muitos em Israel no período dos Juízes, né? Então, ele explica para o seu povo, no seu período, o que estava acontecendo, que costume era esse que estava ali sucedendo, que estava ali ocorrendo. Pouco se sabe sobre o símbolo necessariamente ali de tirar a sandália, o que necessariamente ele significa. Mas o costume serve para confirmar legalmente essa transação. Né? Isso aí a gente pode ter mais certeza que está ali confirmando o que está sendo feito. É um costume um tanto diferente de Deuteronômio 25 que lemos, porque ali vemos que é uma coisa mais de vexame, para que aquele que negou realmente seja envergonhado. Mas aqui não necessariamente é na mesma tônica, mas a ideia é a mesma, é de confirmar aquilo que está sendo efetuado. Mas com o mesmo símbolo, o de tirar as sandálias. Permuta, talvez para quem não saiba, é a transferência do direito de resgate das posses. Nesse caso, tem o resgate de Ruth, mas Boaz também levou o resgate das posses de Noemi. Então é isso que é a permuta ali que o autor está se referindo. Ele está fazendo um resgate das terras de Noemi também. Segundo ponto, o segundo detalhe é de que é do testemunho do resgate. Não só há uma explicação ali do autor, mas também uma apresentação de que isso foi testemunhado e confirmado pelas testemunhas de que, de fato, ocorreu de forma correta, legal, né, segundo a lei. Diante então das testemunhas desse processo legal, Boaz apresenta a conclusão do resgate da permuta. Ele apresenta que esse resgate garantirá o nome de Malom, ou seja, não seu próprio como outro, mas o resgate também do nome de Malom, que havia falecido, o falecido ex-marido de Ruth, a viúva. O falecido ex-marido de Ruth, a viúva. Não. A ênfase de Ruth como moabita pode ser tanto do autor ao seu público, para a entrada de uma gentia no povo da aliança, quanto de Boaz, do próprio Boaz, mesmo apenas uma descrição da fala de Boaz, para apresentar os detalhes formais de todo esse processo, como já havia comentado. Então, pode ser que tenha essa dupla intenção, não sabemos. Assim, Boaz começa convocando os anciãos e o povo como testemunhas, e assim encerra, e todos confirmam que testemunham esse fato. Todos dizem, nós confirmamos, né? Talvez não em uníssono, talvez com os anciãos ali à frente, mas certamente todos em unanimidade. Para uma época em que o recurso escrito era mais escasso e restrito, pessoas para testemunharem bastava para esses processos legais eles dizerem, né? Confirmamos, testemunhamos, tá bacana, tá supimpa, tá aí ocorrendo como válido, né? Algumas tradições cristãs, até no processo de cuidado do seu governo eclesiástico, né, do seu governo da igreja, tem muito também dos anciãos, né, que no Novo Testamento chama-se de presbíteros, até para confirmar certos processos. Né, a própria IPB tem esse processo dos anciãos, dos presbíteros, os homens que estão à frente, para confirmar uma assembleia de testemunhas. Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior com o papel, então a gente usa a ata, que também facilita a vida, né? Aí a gente escreve as coisas porque é sempre bom ter uma confirmação, né? Mas também temos testemunhas hoje em dia, em casamentos fazemos muito isso também de testemunhas, apesar de também ter o papel, costumeiramente se chama alguns para testemunhar que esse fato está ocorrendo. Então acontecia muito naquela época, sem necessariamente papel, mas hoje a gente acaba perpetuando essa prática, que também é muito válida. Enfim. E por último, há um rogo de bênçãos. Rogo, um pedir, um suplicar, um desejar bênçãos. Né? Eles estão desejando, estão rogando bênçãos. Né? O povo está rogando bênçãos
a Boaz e Ruth, né, como parte dessa confirmação. O que é muito lindo, irmãos, principalmente por esse capítulo de conclusão. Vocês vão ver o quão maravilhoso é que essas bênçãos estejam aqui no final, nessa conclusão de coisas tão tristes que ocorreram com esses personagens e que nos trouxeram tanta aflição nos primeiros capítulos. Por quê? Porque agora a Ruth finalmente é legalmente aceita como parte do povo da aliança. Que no começo ela diz: Noemi, eu serei parte do seu povo e o seu Deus será o meu Deus. Agora essas bênçãos, elas são então a palavra de dizer: nós aceitamos essa mulher, ela faz parte do nosso povo e tem o mesmo Deus que o nosso Deus. Essa moabita, essa gentia, essa, quem sabe então pagã, né, ex-pagã, né, como era como era a outra viúva dos filhos de Elimeleque, que decidiu permanecer com seus deuses. Essa não, ela permaneceu fiel, benevolente para Noemi, e então agora participando do povo da aliança do Senhor, o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, olha que beleza, né? Agora esse povo está dizendo que sejam como as matriarcas. Isso é maravilhoso, irmãos. Ela está agora adentrando ao povo, né? Por ter sido oficialmente resgatada, ainda não casada, o casamento vem na parte ainda mais para o final, por Boaz. Isso gera no povo um ímpeto de rogar por bênçãos ao casal. Eles rogam 3 bênçãos a ambos. A primeira, como já comentei, como já lemos, eles abrem rogando que Ruth seja como as matriarcas Raquel e Lia, esposas de Jacó, esposas de Israel, que edificaram a casa de Israel, a casa de Jacó, a casa também das 12 tribos, que ali no período também se perpetuaram as 12 tribos, ali divididas entre o povo de Israel, foram edificadas sobre essas duas que geraram esses filhos, tanto pelas concubinas, né, como consta lá no texto de Gênesis, mas que também foram considerados como filhos dela por serem, no processo daquela época, as concubinas também servirem como gestantes para essas que, ou como no caso de Raquel, que não estava podendo gerar, quanto também por Lia para gerar mais rixa ali no contexto do texto. Ou seja, agora reconhecida como israelita, é desejado a ela que seja como as precursoras das tribos de Israel, as tribos do povo de Yahvé, de Yahweh, de Jeová, agora que compartilham do mesmo Deus que Ruth, como era de seu desejo desde a primeira cena do primeiro capítulo. Que maravilha, irmãos! Ela sendo desejada porque ela seja como as grandes matriarcas de Israel, das 12 tribos, de forma geral, remetendo a essa agora nova nacionalidade dela e esse novo senso de adoração ao mesmo Deus, do povo da aliança, do povo do Deus de Israel. Segunda bênção, agora a Boaz é rogado que ele seja famoso em Belém, Efrata, terra de Davi, seu grandioso descendente. Existe ali uma tônica muito davídica, porque muito provavelmente esse texto foi redigido no período de Davi, e aqui reforçando essa linhagem de Davi, essa legitimidade da linhagem de Davi e o processo de como se deu até ele. E aqui Belém Efrata é citado não por acaso, é a terra de Davi, é a famosa cidade de Davi. E a cidade de Davi é enfatizada, pois Davi é um tema implícito em toda a narrativa. Algo que será descortinado mais para o final, como a gente vai ver posteriormente. Essa bênção foi atendida, pois vemos que Boaz foi lembrado como antepassado de Davi. E principalmente de Jesus, como em Mateus 1, Boaz, que gerou os antepassados de Davi, né? Na linguagem bem israelita de genealogia, Boaz, que gerou Davi, não, no caso não gerou, mas Davi filho de Boaz, que sim fica mais adequado, né? Davi filho de Boaz, pulando algumas genealogias,
mas descendente, né? Que maravilha, irmãos. E a terceira e última bênção, agora se volta novamente a Ruth. Onde rogam que sua casa e sua prole, seus filhos, sejam como de Pérez, filho de Tamar e Judá, matriarca e patriarca da tribo de mesmo nome, tribo de Judá. Agora a bênção se particulariza na tribo de Judá. Se começou com as 12 tribos nas matriarcas Lia e Raquel, que geraram as 12, agora eles focam na tribo de Boaz, a tribo de Davi, a tribo de Judá, de quem Boaz é descendente e de quem agora Ruth é participante. Agora ela não só é participante do povo de Israel, como as matriarcas, mas agora como também a matriarca Tamar, esposa, ou melhor, nos processos lá de Gênesis, ela coabitou com Judá. A gente sabe que a história lá é bem complexa e sabemos que, apesar de tudo isso, a providência do Senhor conduziu para que então os descendentes importantes, como conhecemos hoje, Davi e Senhor Jesus Cristo, pudessem vir em situações complexas para nos levar a refletir, né? Que nossos antepassados, irmãos, na fé, eles não eram perfeitos, né? Mas pela graça, benevolência e misericórdia do Senhor, essa fidelidade do Senhor ao seu povo, então, apesar das circunstâncias mais adversas, chegamos a histórias tão belas, tão importantes, tão majestosas da história da redenção. Agora, por fim, antes de passarmos para aplicações práticas para a nossa vida a partir desse texto, eu gostaria de ver com os irmãos o que o texto, o que o autor quis transmitir aos seus primeiros leitores ao redigir esse capítulo. Primeiro, aqui vemos em Boaz um arquétipo, como eu havia comentado, como alguém que simboliza algo, que aponta para algo, de um homem fiel à aliança e do Senhor benevolente e resgatador. Ou seja, o que o autor quis que os seus irmãos israelitas aprendessem com Boaz? Quanto esse homem é fiel à lei do Senhor. Quanto esse homem, apesar de ter o interesse de passar à frente desse resgatador, esse homem foi fiel e decidiu pôr à frente a lei do Senhor e o nome de Malom, que deveria ser perpetuado e não perecido, né? Então os israelitas no tempo de Davi deveriam lembrar da lei do Senhor, que lá estava redigida para que eles fossem fiéis ao Deus da aliança, que aí outro arquétipo de Boaz, que é da benevolência do Senhor, que assim como eles devem ser fiéis a esse Deus, não é um Deus maligno, malvado, que só quer o mal do povo, que quer escravizá-los, que quer fazer como o maligno faraó que os escravizou e os fez de toda a maldade possível. Não, mas é o Deus da aliança que é benevolente, que estendeu a sua bondade ao povo da aliança. Que assim como eles devem ser fiéis ao Senhor, o Senhor também, fiel à sua aliança, o Senhor fiel às suas promessas, a sua promessa de benevolência, estende a sua benevolência ao povo. E Boaz fez a mesma coisa, estendendo a sua benevolência a Ruth, que agora faz parte do povo da aliança, sendo resgatada. Esse Deus que resgatou o povo, que redimiu o povo, trazendo esse resgate da terra do Egito. Então o autor gostaria que esses primeiros leitores muito provavelmente tivessem esse ímpeto no coração de se lembrar da fidelidade ao Senhor e da benevolência do Senhor. Segundo lugar, mostrar que mesmo em meio ao caos moral, como no período dos juízes, havia aqueles que se mantinham fiéis ao Senhor. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Deus sempre tem aqueles que permanecem em fidelidade ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda graça, que persevera os seus, que preserva os seus. Nós cremos na doutrina da preservação dos santos, da perseverança dos santos. Deus preserva os seus. O Senhor Deus, Ele traz seus meios para perseverar os seus, e sempre tem um que no meio do caos moral, quer seja da sociedade, quer seja até mesmo daqueles que dizem ser o povo, Ele persevera aqueles que vão se manter fiéis a si, né? A si, no caso, ao Senhor, né?
Deus é fiel. Fiel à sua promessa de que manterá o seu povo, né? Então, que maravilha para os primeiros leitores saberem que esse Deus nunca vai deixar de ter aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, o adorarão segundo a sua vontade revelada. Em terceiro lugar, apresentar os processos que geraram o nascimento de Davi através de mostrar o resgate efetuado por seus antepassados. Davi não só foi um homem fiel, um grande rei, mas também tiveram antepassados louváveis. É até surpreendente que na história bíblica tenhamos um relato de um homem tão fiel sem os seus defeitos serem mostrados. O próprio Davi foi um homem que pecou, que pecou explicitamente no texto bíblico, não só todos pecaram, não, mas explícito, temos redigido o seu pecado. Mas sabemos que, curiosamente, temos um relato bíblico que, para além, claro, do Senhor Jesus em perfeição, que um pecador serviu de forma grandiosa como exemplo, e esse foi um antepassado de Davi. Esse foi o processo de chegar até o grande rei que estava lá em vigência, ou ainda não, no caso, já tendo falecido, dependendo do período em que Ruth foi escrito, mas que certamente Davi já era presente, já era visto lá, e agora o povo pode saber como se deu a genealogia desse homem importante. Então temos aqui o relato de Ruth, uma protagonista como ela e com personagens tão importantes como Boaz nesse processo. Eu tenho 5 aplicações para os irmãos para que nós possamos aplicar esse texto nas nossas vidas e viver segundo aquilo que nós lemos. Primeiro, e buscarei ser breve. Muito se discute hoje na internet sobre masculinidade e feminilidade, principalmente no âmbito bíblico. Aqui vemos um verdadeiro arquétipo de masculinidade bíblica, onde há uma fidelidade muito séria e restrita à lei de Deus. Um homem que tomou Ruth obedecendo a lei do Senhor com sabedoria, e não uma sabedoria astuta que passa a perna, mas sabedoria e honestidade, uma sabedoria que provém do Senhor. Quer seja os jovens, quer seja os homens, os homens que estão vendo, já adultos, vejam, esse é um exemplo a nos espelharmos, um homem com fidelidade à palavra do Senhor. Se queremos nos espelhar em algum homem, em algum exemplo de masculinidade viril mesmo, segundo o verdadeiro termo de virilidade, Boaz. Um homem que não precisou entrar em guerra, num período bélico, extremamente cheio de guerra como Juízes. Um homem que não precisou tomar nada à força, não precisou passar a perna, não precisou sair na frente. Um homem que foi fiel, um homem que botou a lei do Senhor na frente, um homem que botou a palavra de Deus à frente, um homem que pôs os outros à sua frente, um homem que estendeu benevolência a alguém que necessitava. Isso, irmãos, é o nosso exemplo de masculinidade. Isso é um exemplo que nós podemos tirar. Nos outros textos, nós vimos um exemplo de feminilidade em Ruth. Agora, especificamente, eu falo aos nossos irmãos homens, porque, como focamos aqui em Boaz, é bom que nós tenhamos isso em mente, porque a internet está cheia de coisa estranha. Está cheia de coisa que eu não recomendo nem que os irmãos vejam, nem para saber o que o povo pensa, porque não vale nem a pena. Então, se baseiem na palavra do Senhor com relação a esses temas tão complexos, tão controversos hoje na internet. Segunda aplicação, segundo ponto, vamos lá. Podemos aprender com o autor sobre o seu zelo de explicar aos israelitas de seu tempo aquilo que está relatando. O mesmo zelo devemos ter com a exposição da Escritura, onde devemos ser conhecedores o bastante da palavra de Deus, para que sempre que for necessário sua exposição, possamos fazer uma acurada apresentação aos nossos interlocutores acerca daquilo que os textos dizem. Às vezes a gente talvez não tenha essa facilidade, talvez o irmão ou a irmã tenha uma dificuldade de explicar as coisas, ou não tenha acesso a muitos recursos para que consiga explicar de forma tão perfeccionista, tão bem detalhada, mas precisamos ter suficientemente conhecimento à nossa disposição para conhecermos a palavra de Deus, para entendermos aquilo que ela transmite, para podermos transmitir
aqueles que nos ouvem, quer seja em evangelismo, quer seja na edificação dos santos, onde os irmãos vão estar ensinando uns aos outros, como diz a palavra do Senhor Deus. Precisamos ter esse zelo, uma palavra, assim como o autor teve em explicar um costume, um simples costume, né, que lhe havia conhecimento, mas os seus irmãos israelitas não. Terceira aplicação, com um pequeno spoiler, também em linguagem de filme, para quem não sabe, é quando se adianta algo que vem posteriormente, que a pessoa não sabia ao longo da história. Começamos a ver como o Senhor conduz a história com sua providência para os fins gloriosos segundo a sua vontade. Né? Isso aqui é um tema riquíssimo em Ruth. John Piper, teólogo e pastor norte-americano, vai falar que em Ruth nós vemos a providência agridoce de Deus, a providência amarga e doce. E realmente começa amarguíssimo o livro de Ruth, é de uma amargura assustadora. O nome de Noemi tem a ver com esse processo de amargor que ela apresenta ao longo da narrativa. Mas Deus, com a sua providência, que pode ser muito azedo, né? Agridoce, azedo e doce. Pode ser muito azedo muitas das vezes. Os irmãos talvez estejam nesse período de pandemia, que é uma circunstância totalmente azeda, né? Agridoce muitas das vezes. No seu livro Coronavírus e Cristo, ele vai ser muito direto e falar que Deus é plenamente soberano até mesmo sobre coisas como o coronavírus, e que na sua providência agridoce coisas terríveis podem acontecer. A gente fica triste, é normal, é azedo, choramos, nos entristecemos, vivemos as circunstâncias difíceis da vida. O Senhor Deus ainda é soberano e providente, mas o Senhor também tem uma providência doce, maravilhosa, que entra ao nosso paladar como gosto de mel, que nos traz a esperança do retorno de Cristo, aquele consolo que somente aqueles com o Espírito Santo podem receber, porque o Senhor cuida do seu povo, ainda que em circunstâncias azedas. Por que a gente não consegue ver isso em nossas vidas, tanto quanto fica tão claro na história de Ruth? Parece que o autor de Ruth, né, para podermos aplicar em nossa vida, fica claro que na perspectiva dele podemos ver a providência do Senhor dessa forma, né? Então, você que possa estar passando, talvez, filhos descrentes, perda de emprego, situação financeira não muito agradável, né, alguma doença, coronavírus, lembre da providência agridoce do Senhor. Ele tem fins muito gloriosos para a sua igreja no último dia, onde o Senhor Jesus virá nos resgatar, e o que há de corruptível se revestirá de incorruptível, e essas mazelas acabarão. Temos um fim ao qual podemos olhar e podemos ver, é agridoce, mas terá um fim glorioso. A nossa esperança está no retorno daquele que tornará tudo que é imperfeito e inexistente. Então, confie no Senhor, ainda que a vida por essa terra possa ser azeda e amarga. Quarta aplicação: devemos aprender com a benevolência de Boaz, pois ele tomou a frente para exercer um resgate que não precisava lhe dizer respeito. Veja, ele nem era o resgatador mais próximo. E fez isso apreciando a benevolência que a própria Ruth estendeu a Noemi. A benevolência é um tema muito sério aqui em Ruth. Devemos ser benevolentes com o nosso próximo, que é muito difícil. Veja, foi um processo legal que provavelmente, em resumo, o autor bíblico escreveu, talvez tenha se desenvolvido com mais palavras, que o Boaz, como bem mencionado, não precisava se importar, sendo muito direto, né? Ele não precisava tomar a frente disso tudo, né? Ele poderia simplesmente, então, jovem, é o seguinte, tem outro resgatador, você que se vire, tá? Não me diz respeito, eu até sou resgatador, mas eu sou resgatador de segunda categoria, você vai lá com o primeiro, por favor, agora, ó, me deixa em paz aqui na minha eira que eu tô de boa. Não! Ele tomou a frente, ele foi até lá, ele chamou os anciãos, chamou o cara, fez todo o processo legal, ele estendeu essa benevolência como Ruth estendeu a Noemi, que a benevolência foi tal, ao ponto de querer adentrar ao povo de Noemi junto dela para não se afastar e crer no mesmo Deus.
né? Biblicamente, a gente não crê que julgo desigual seja adequado, que a gente chama, né, de namoro misto, né? Eu diria o famoso reverendo Augusto Nicodemos. Mas esse foi um caso em que uma convertida, alguém que se fez benevolente pela benevolência do Senhor, foi alcançada e resgatada ao povo do Senhor. E então, num relacionamento justo entre servos do mesmo Senhor, ali estavam juntos. Que caso à parte na história da existência, meus irmãos. E essa benevolência nos deve atingir como um murro, deve nos vir como uma flecha ardente em nós. Que maravilha! Às vezes, aquele que eu vos falo talvez não seja tão benevolente ao olhar para os próximos, porque nós ainda pecamos. Talvez você também não se veja como tão benevolente assim. Talvez faça vista grossa, seja meio... mas situação difícil, né? Não vou me envolver muito, por quê, né? A gente precisa aprender a se envolver. É duro, é difícil, não é fácil não. Vai talvez envolver uma discussão legal meio formal, talvez vai envolver um resgate para que você se importe com uma outra vida, talvez envolva uma nova história, né, tendo que ser redigida, que não a que você estava traçando para a sua vida. Mas o Senhor Deus estendeu a sua benevolência a nós. E fazendo uma paráfrase, né, mudando um pouquinho as palavras do apóstolo, estendei a vossa benevolência assim aos outros, aos irmãos, ao próximo, assim como o Senhor estendeu sua benevolência a vós. E por último, Cristo é o nosso resgatador. Ele é o nosso redentor. Ele é quem Boaz tipifica como aquele que resgata o seu povo, a sua noiva, e aquele a quem ele vai salvar. A sua igreja é a sua noiva, o ajuntamento dos fiéis que dizem a Cristo: o teu Deus será o meu Deus. É a noiva, a igreja, o ajuntamento dos que creem no Senhor, naquele sacrifício bendito na cruz. Ele é o nosso resgatador e resgata a sua igreja. Ele é o nosso redentor. Ele é um redentor superior a Boaz. Boaz fez um resgate formal para salvar uma mulher, para salvar as posses de uma outra mulher. Cristo vem para resgatar povos de toda língua, tribo e nação. Assim como aquela gentia foi resgatada pelo descendente de Judá, o leão da tribo de Judá nos resgata, nos redime. Paulo, falando aos Efésios, vai dizer que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, da sua benevolência, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Em Efésios 1, 7 e 8. Esse é o nosso Redentor, esse é o nosso resgatador, esse é o mais superior nosso Boaz. Boaz cumpre perfeitamente como um tipo do Senhor Jesus Cristo, onde resgata a que ele não precisava se importar, mas por pura benevolência, eu repito, pura benevolência, é um tema que a gente não pode esquecer lendo Ruth. Ele estende um gracioso resgate a alguém em situação de vulnerabilidade. Então, irmãos, espero que vocês sejam edificados por tudo que foi dito aqui, que a palavra do Senhor venha habitar ricamente nos irmãos. Se você que escuta não seja da família da fé, não seja do povo de Deus, assim como Ruth não era, você que se vê afastado, se vê, já foi do contexto de igreja, já foi do contexto cristão evangélico e está afastado, não tem caminhado nos caminhos do Senhor, então eu te convoco, assim como Cristo, assim como Boaz resgatou Ruth, creia no Senhor Jesus Cristo, o resgatador que resgata todo pecador do seu pecado, da sua inimizade contra Deus, do seu afastamento do Senhor, porque Ele nos redime mediante a fé, Ele nos traz justiça mediante a fé, a justiça de Cristo em nós e o pecado nosso naquela cruz. Então,
creia no Senhor Jesus e faça parte do povo da aliança, a igreja, cujo Cristo derramou o seu sangue precioso para esse sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, daqueles que creem. Então creia, Cristo é um resgatador superior que Boaz. Amém.